Então, obrigado ao Carlos pela palavra, também boa. Tudo aquilo que nós ouvimos. Deixem-me só rápido. Podem baixar só um bocadinho o microfone, só senão eu tenho que falar assim bem longe. Tá? Ok. Então, eu já sirvo a Deus há sensivelmente 16 anos, qualquer coisa assim. Mas, entretanto, nós tivemos a convicção de que nós devíamos começar uma igreja um pouco diferente e nós fomos muito nessa correnteza e iniciámos a CCLX, Comunidade Cristã de Lisboa. Então é uma igreja não só nova, em termos de idade, mas a afluência, as pessoas que vão lá também são, a maior parte também são jovens, o que é desafiante entender a linguagem dos jovens e ir de encontro, não diluindo o Evangelho e aquilo que nós acreditamos ser a Palavra de Deus. Eu gostava só de partilhar convosco alguma coisa que, no contexto da Europa, tem feito sentido, que tem a ver com a comunicação. Tudo aquilo que o Carlos teve a dizer tem muito a ver com isso, né? A forma como nós comunicamos, o que é que nós comunicamos. Eu acho que a Igreja, durante muito tempo, o que passou para as pessoas foi esta noção de que o que é que nós tínhamos que acreditar, mas não nos ensinou como é que temos que acreditar. E isso é muito diferente. Eu vou-vos só dar um exemplo. Imaginem o que é que o pastor está a curtir em casa, alguém vai lá bater à porta. Vocês usam a palavra senhorio? Não. Quem é o dono de uma casa? Ok. E, entretanto, alguém vai lá bater à casa do pastor e diz: pastor, olha, há uma família da nossa igreja que está em crise, está em apuros. E o pastor diz: não, mas porquê? O que é que está a acontecer? Ele disse: não, eles não estão a conseguir pagar a renda ao senhorio, ao dono da casa. E eles já estão há 3 meses sem pagar e eu acho que o senhorio vai ter que expulsá-los de casa. E o pastor fica aflito e diz: ok, vamos, deixa-me só vestir qualquer coisa, e vamos lá, vamos consolar eles, vamos tentar, na igreja levantar uma oferta, fazer qualquer coisa. E enquanto o pastor está no carro, diz: isto é muito complicado, mas olha, tu sabes quem é o senhorio dessa família? E esse irmão diz: não sei, quem é? Não, sou eu sou o senhorio. Sabe o que é que isto quer dizer? Ele sabe que precisa, aquela família precisa de ajuda, ele sabe isso, mas ele não sabe como executar, ele não sabe como querer. E no que acontece muito, pelo menos na Europa, na geração mais jovem, é que eles sabem o que acreditar, mas não sabem como acreditar. Isso é muito diferente. Eu gostava de ler convosco um versículo que diz assim, eu vou tentar acelerar, porque eu ainda queria vos mostrar um vídeo que eu uma vez vi e achei muito interessante. E assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 4, e diz assim: mas prove cada um a sua própria obra. Isto é Paulo a falar. Ele diz: prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não nos outros. O que ele está a dizer é algo que na Europa e no contexto português acontece muito. E eu estava a ouvir o que o Carlos estava a partilhar e tem tudo a ver com isto que eu vou partilhar. O que Paulo estava a referenciar era esta questão de o que ele chama maldição da comparação. O que ele está a dizer é: tu tens que fazer o teu trabalho para que tu depois possas gloriar no teu trabalho e deixa de te comparar com os outros. Uma das coisas que provocou um avivamento em Portugal entre os pastores foi que, alguns, não todos, mas nós parámos de nos comparar uns com os outros. Nós celebrámos uns aos outros e não queríamos muito saber o que é que está a acontecer na igreja uns dos outros, porque o ciúme mata qualquer geração. E há muitas pessoas que entram nesta dinâmica da comparação. Aquela igreja a coisa está forte, o avivamento. Eu lembro sempre de alguém, um amigo meu nos Estados Unidos, que ele disse-me, só para perceberem como é que as perspectivas são diferentes em termos espirituais. E que ele disse: Nuno, olha, estou a passar por um grande avivamento na minha igreja. E é uma igreja grande. E eu disse: não, mas o que é que está a acontecer? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se agregaram à tua igreja? Ele disse: não, olha, eu perdi 500 membros. Ou seja, a minha noção de avivamento é gente a entrar, a igreja a bombar, a coisa forte. A noção dele é: eu tenho que pregar a verdade de tal forma que eventualmente pessoas que estão ainda num outro sistema não vão aguentar aquilo que eu estou a pregar e a pessoa vai ter que sair.
Porque a pessoa vai pensar, pá, isto está a mexer demais com as minhas convicções, ou aquilo que me foi ensinado não bate certo com isto. A pessoa não procura diferente, mas a pessoa tem a tendência de fugir. É a nossa reação natural. Ou nós lutamos contra algo, ou nós fugimos. E há pessoas que pararam de lutar por causa das comparações. E quando nós entramos neste espírito de comparação, isto produz alguma coisa que eu tentei reduzir rapidamente para vós, em 3 pontos. O primeiro é quando nós nos comparamos, e isto como líderes, pessoas que lideram outros. Nós, quando nos comparamos, produzimos um efeito em nós, ou de inferioridade. É isto que o Carlos estava a dizer, que eu olho para o outro e eu considero-me inferior. Em que eu olho para a outra igreja, para outro ministério, para aquilo que os outros fazem. Sabe uma coisa ridícula que no princípio estava a pegar em Portugal e hoje, pela graça de Deus, não. Nós consumíamos tudo o que vinha de fora. Se está a bater nos Estados Unidos é o quê? É Elevation Church, é o não sei o quê. E bora fazer como eles. Porque nós não conseguimos ser originais. Até ao ponto de nós consumimos música. Tinha que ser sempre... Epá, isso é do meu tempo. Eu tenho 36 anos, não sou assim tão antigo. Mas eu sou do tempo, quando eu me converti, que ninguém compunha em Portugal. Nós, o máximo que fazíamos era traduzir músicas de outros. Porquê? Porque eles eram espetaculares e nós nunca iríamos conseguir fazer isso. Então, quando existe esta maldição da comparação, ou tu te sentes inferior aos outros, ou vais para o outro extremo, que é tu consideras-te superior aos outros. Tu pensas assim, não, eu sou o cara. Não, eu é que percebo disto aqui. Eu conheço pessoas que têm este espírito, que é, não, eu agora percebo e até me vou dar ao trabalho de vos explicar o básico, porque vocês são básicos. Eu estou aqui e vou-vos explicar o básico. Porquê? Porque nós comparamos. Sabem como é que eu vejo, esta é a minha análise, quando alguém é uma pessoa do bem? É quando a pessoa está a conversar comigo e não precisa de dizer quantos membros a igreja tem. Quando a pessoa não precisa dizer, não, quem? O Brian da Hillsongs. Não, eu e ele somos espetaculares. Quando a pessoa lida comigo de uma maneira humilde, eu penso, esta pessoa não sofre desse mal. Lá em Portugal, sabe uma coisa? Aqui no Brasil não acontece. Mas uma das coisas que acontecia em Portugal era assim. Uma igreja fazia uma conferência, né? Estavam lá, 400 pessoas. E eu conversava, então, mano, essa conferência foi forte, eu não tive, mas ouvi dizer que foi uma bênção. E ele, não, foi uma bênção, teve umas 1.500 pessoas lá, mano. E eu a saber que tiveram lá 400, eu a saber. E eu penso assim, porquê isso? Porquê essa necessidade de... Mas sabem porquê que as pessoas fazem isso? Para impressionar. Para que eu pensasse assim, a CCLX está fraca. A minha igreja não consegue reunir tanta gente. E eu ficar secretamente a comparar-me com ele e eu considero ele superior e ele considera-se superior. Então a primeira coisa é que quando nós comparamos como líderes, quando comparamos a nossa igreja, o nosso grupo de jovens, a nossa família, o nosso casamento, ouçam isto, nunca comparem o vosso interior, o que está a acontecer convosco, com o exterior dos outros. Vocês sabem lá o que é que custa. Vocês sabem lá o que é que custa montar um ministério ou iniciar uma igreja. Quando eu olho para o que os outros conseguem, eu sei lá o que é que custou eles chegar até lá. Quando eu olho para um casal que parece, está mesmo boa onda, a coisa está bonita, eu sei lá o que é que eles, na verdade, estão a passar. Então não compares o teu interior com o exterior dos outros. E a nível ministerial não cometam esse erro. Isso é um óbito, certidão de óbito. Tu morres aí, morres na praia, literalmente. Não te compares aos outros. O segundo princípio é que quando nós nos comparamos, nós começamos a criar em nós falta de aceitação. Nós começamos a pensar, não, porque que... Quer dizer, e eu às vezes discuto com Deus isso. Eu penso, eu esforço-me para não mentir. Em Portugal, de novo, acontece isso, e eu sei que no Brasil não, mas nós fervemos muito no trânsito. Estamos a conduzir. Se alguém entra de repente, eu solto logo um labachúrias. E se o homem trava, se ele encosta, e eu encosto também, não é para orar por ele. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu fico com tendência de... Senhor, ajuda-me. E eu penso assim, Senhor, eu estou-me a esforçar para ser boa pessoa. E porquê que é tudo tão difícil? E depois eu olho aquele malandro,
Como o Carlos estava a dizer, pô, ele prega coisas que não têm nada de Bíblia. Fica só lá, a falar à toa. E faz umas palhaçadas. Pô, a igreja está cheia. E eu estou aqui a matar-me para falar a verdade, pregar o que é Bíblia. Pô, e aquele malandro. Sabe o que é que eu estou a fazer? Eu estou a provocar em mim falta de aceitação. Eu estou a deixar de aceitar o que Deus está a fazer na minha vida. Eu quero que Ele apresse processos em mim. Quando eu penso assim, pô, quer dizer, aquele come tudo o que pode, está sempre em linha. Está sempre bom, está sempre fit. Pô, eu como um bocado de lasanha, pô, eu engordo logo. Porque que o outro tem cabelo, eu não tenho cabelo. O outro está... Vocês estão a perceber? Nós começamos a produzir esta falta de aceitação. E deixem-me dizer-vos uma coisa que eu digo muito lá, na nossa comunidade. Amem o vosso país. O vosso país é uma bênção. Vocês estão aqui não é por acaso. Vocês não nasceram aqui que Deus enganou-se. O vosso país é uma maravilha. É o vosso país. E quando nós começamos a falar coisas negativas sobre o sítio onde estamos, o sítio onde nascemos, a família onde nós pertencemos, a igreja onde nós congregamos, a coisa vai sempre correr mal. Porque nós começamos a produzir esta falta de aceitação. Okay? Valeu. Agora, se nós queremos outra família, outro trabalho, há pessoas que, por exemplo, em Portugal, uma destas vezes tive de ter uma reunião com uma família, porque o Facebook revela um pouco da vida das pessoas. Não totalmente. Okay? Que aquilo é, como vocês dizem, é mais falciano. Né? Eu quando ouvi isso, mas isso é uma pessoa? Falciane? E que história é essa de dizer que aquilo é Zika? Que eu ouvi. Zika é uma doença. Pô, cara... Esse troço foi Zika. E eu, putz, Zika? Muito bom. Então, essa família, os dois trabalham, né? E eles punham montes de posts sobre sexta-feira. Sexta-feira eles amavam a sexta-feira. Já está quase na sexta-feira. E a segunda-feira eles diziam, o pior dia da semana é a segunda-feira. E eu estava a pensar, pô, que vida miserável que a pessoa tem. Porque a pessoa odeia, ouçam isto, a pessoa odeia o lugar onde Deus a colocou por algum motivo. Imaginem eu pensar assim, pô, este trabalho não é grande coisa. Eu consigo arranjar melhor, ainda não consigo, então vou desfrutar, vou ser o melhor. Se é apanhar lixo, vou ser o melhor a apanhar lixo do chão, tranquilo. Eu não vou do tipo, eu estou desejoso que chegue, porque aí eu estou a criar em mim um mecanismo de escape. E alguns de nós estamos a criar isso em nós, um mecanismo de escape. Nós não nascemos em Cristo para escapar. Nós não nascemos em Cristo para escapar para o céu. Nós nascemos em Cristo para trazer o céu para aqui. Não deve haver mais em nós cultura de escape, de fugir para algum lado. Um dia isto vai acabar. Ou como algumas igrejas dizem, claro, aqui no Brasil isso não acontece. Eu já não consigo dizer isto com seriedade. Mas isso já não vai resultar, é? O melhor está por vir. Sabe o que é que isso cria em nós? Uma expectativa do que é que há de vir. Em vez de curtirmos o que está aqui. Ouçam isto, eu posso nunca mais voltar ao Brasil. Mas o melhor já veio. O melhor que nós temos, a única coisa que Deus nos prometeu foi isto assim. Amigo, curte agora. Tu estás com a tua esposa agora, curte ela agora, porque tu não sabes até quando é que tu a vais ter. Curte os teus filhos ao máximo. Curte o teu pastor, a tua igreja. Curte o teu trabalho. Curte ao máximo. Okay? Porque senão isso produz em nós falta de aceitação. Agora, se nós sofremos dessa maldição muitas vezes da comparação, qual é a cura? Qual é a cura então para nós deixarmos de nos comparar uns aos outros? E que todos nós, secretamente, em alguma altura fizemos isso. Quer seja a nível físico, psicológico, emocional, de ministério, seja o que for. Nós em alguma altura da nossa vida, nós desejamos ser outra pessoa. Ou desejamos ter o que outros têm. Então qual é a cura para esse mal? Quando nós escrevemos algo, por exemplo, quando eu escrevo para uma ou outra revista, em algumas situações, nós usamos um outro nome. Okay? O nosso Fernando Pessoa, em Portugal, chamava-se Ricardo Reis. Ele punha um outro nome. Mas quando nós não sabemos quem é que escreveu, aquilo fica anónimo. Né? Quando há uma obra, nós não sabemos quem é, uma carta, qualquer coisa, aquilo fica anónimo.
Não temos informação sobre o autor. O problema de Deus é que não é que ele seja anónimo. É que em relação a Deus ele é hipernónimo. Há demasiada informação sobre Deus. Há muita coisa. Tudo se relaciona com Deus. A Bíblia diz que todas as coisas louvam a Deus. Todas as coisas. Não é só criaturas. E aqueles que estiveram no salto, eu até li um versículo sobre isso. Não é apenas as criaturas, não. Todas as coisas. Então a cura para nós entendermos como matar essa maldição em nós. Esta maldição da comparação é escutarmos Deus. Mas isto pode parecer muito simples, mas isto tem mudado a nossa igreja. Há uma enorme diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, eu posso ouvir, por exemplo, eu posso estar a ouvir o que o Carlos está a pregar. E eu penso, boa onda e tal. Escutar é diferente. Escutar eu estou com tanta atenção. E já nunca vos aconteceu vocês ouvirem uma música e vocês pegam nessa música e vão mostrar essa música a alguém e a pessoa não sente o mesmo vibe. As pessoas dizem, não, é boa. E tu, não, é boa, isto é assim brutal, isto é assim uma coisa. Porque a pessoa está apenas a ouvir, a pessoa não está a escutar. Eu muitas vezes, por exemplo, se vocês querem arranjar problemas com o português, é quando entrarem no carro de um português e nós estivermos a ouvir música, ponham-se lá a mexer ou ponham lá a dizer, põe lá esta música, não sei o quê, e vocês estão encrencados, que isso não rola. O português gosta muito do estilo de música que está a ouvir. E quando um português, ouçam isto por favor, quando um português vos mostrar uma música, vocês curtam o máximo. Querem uma dica para vocês caírem nas graças dos portugueses? Façam assim, põe para trás um bocadinho, mesmo que não tenham com atenção nenhuma. Se dissessem, põe para trás um bocadinho, o português vai passar. Ele está a escutar a música. O truque, por exemplo, para as mulheres. Sabem quando é que nós não estamos a escutar? É quando nós fazemos assim. Interessante. Pois é, realmente, nós não estamos lá. Okay? Meninas, aprendam isto. Tá bem? Nós fazemos o que se chama escuta ativa, que é já não está lá. Quando nós estamos a escutar, nós engajamos no discurso também. Agora, como é que nós fazemos isso com Deus? Como é que nós saímos do ouvir e vamos até o escutar? Há um vídeo que é muito, pelo menos para quem toca algum instrumento, que é muito interessante. Eu achei muito interessante a ilustração. Vocês conseguem pôr o vídeo, o primeiro vídeo que eu vos pus? Põe lá aí. Por isso é que, antes de pôr, por isso é que na altura da igreja primitiva, os cristãos eram chamados de ateus até. Eu acho isto muito interessante. Os cristãos, no início da igreja, eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses que os outros tinham. E eles diziam, esta malta é muito estranha, eles são ateus. Eles não acreditavam em nenhum Deus. E ouçam isto, e o que eles falavam de Deus, eles diziam assim, Deus é bom, mas Deus não é bem bom. Ele é muito mais do que eu consigo explicar. Por isso é que quando nós atingimos alguma concepção de Deus, nós temos que deixar em aberto que, eu sei que Ele é santo, mas Ele não é santo apenas como eu tenho a percepção. Ele tem que ser muito mais. Porque se Deus couber no meu raciocínio, no meu sistema cognitivo, esse Deus é muito pequeno. Então nós temos... Isto está a fazer sentido para vocês? Ok? Rola lá aí o vídeo, se isso tiver som. Agora põe lá no pause. Põe no pause, amigo. Ok. Então, agora pensem assim. Isto aqui somos nós. Ok? Isto aqui é o escutar. E isto aqui é Deus. Ok? Enquanto nós tivermos o escutar a funcionar, tudo o que Deus vai falar, nós vamos estar em harmonia. Vai haver o que se chama uma cadência. Deus fala e eu escuto e eu obedeço. Quando não há cadência, deixa de existir harmonia, deixa de existir cadência e nós entramos em decadência. Então a comunicação é muito importante nos dias de hoje, nos nossos ministérios. Porque o que vai acontecer agora é isto. Esta pessoa, ele vai tirar este aqui e veja o que acontece. Põe lá no play aí, jovem. Eles estavam em sintonia, deixa de escutar, veja o que começa a acontecer aqui. Já está em decadência, já está cada um no ritmo.
Ou seja, Deus está a falar uma coisa e nós estamos a fazer outra totalmente diferente, que nós não estamos a perceber. Agora vejam, o escutar entra outra vez em ação e eventualmente a harmonia... Vejam só se isto não é interessante. Ok? Podes parar, por favor. Obrigado. Ok? Então, o escutar Deus define a onda para onde o nosso ministério vai. Porque o que eu às vezes vejo é igrejas e ministérios e lideranças em que claramente Deus está a dizer uma coisa e nós estamos a fazer outra coisa completamente diferente. A cidade onde nós estamos a viver está-nos a dizer uma coisa, há um pulsar do coração da cidade está-nos a dizer, e a igreja está mais preocupada com outra coisa qualquer. A igreja está a pedir, imaginem, ajuda social, Deus está a gritar, nós temos que fazer isto acontecer. E a igreja quer fazer uma conferência de louvor e gasta montes de dinheiro de uma conferência de louvor. A igreja, Deus o que diz é, pô, vocês têm que se amar mais. Vocês têm que orar mais uns com os outros. E o que é que a igreja faz? A igreja vai convidar o pastor que está mais na berra, o pastor mais famoso, em vez de pôr o pessoal a orar uns pelos outros. Então, escutar Deus é totalmente diferente do que apenas ouvir. Quando eu escuto Deus, eu estou no meio do louvor. Hoje, eu quero lá saber quem está aí a tocar. Quero lá saber. Se eu estou a escutar Deus, a pessoa pode só estar a dar acordes. E eu vou à presença de Deus. A pessoa pode ser uma nódoa a tocar. A pessoa que está a cantar pode cantar mal à beça. Eu quero lá saber, eu nem preciso. Eu escuto Deus desde que eu entro naquela igreja, desde que eu vejo uma criança a passar, desde que eu vejo alguém a abraçar um outro alguém. Eu vejo Deus, eu escuto Deus. É quando as pessoas me perguntam assim, como é que eu vou ouvir Deus? Essa pergunta eu não digo porque sou pastor e nós temos que ser elegantes de alma, né? Mas o que eu penso é, apetece-me perguntar, há quanto tempo é que tu és crente? Há 20 anos, não sabes ouvir Deus? É preciso eu te explicar, olha amigo, vai ver o sol, vai ver o mar, beija a tua esposa, Deus. Come uma boa refeição, Deus. Tem uma boa conversa, assim, um chill com os teus melhores amigos, Deus. Vai tomar um bom banho, amigo, Deus. Então o mundo vira tudo Deus, tudo começa a ser ceia, tudo é santa ceia, tudo é Bíblia. Nós começamos a ver a palavra de Deus em tantas coisas. Deus fala, então a Bíblia torna-se um luxo. A Bíblia aquilo é tudo luxo. Quando eu venho à igreja é um luxo. Sabe o que é que eu digo lá na minha igreja? Eu digo, vocês precisam de vir à igreja. Não precisam. Só vem quem quer mesmo vir. Quem vem obrigado pode ir fazer outra. Vai jogar a bola, vai fazer outra coisa qualquer. Agora, se a pessoa vem com o sentimento de luxo, tudo muda. Agora, quando nós entramos nesta capacidade de escutar Deus, ouçam, por favor, isto com muita atenção. Vai haver coisas que nós vamos deixar de fazer. Houve pessoas, por exemplo, no nosso grupo de louvor lá da igreja, que eles deixaram de tocar. Porque as pessoas começaram a escutar Deus e pensaram assim, se eu não estiver a tocar, eu já não consigo louvar a Deus. Se eu não estiver a tocar, eu distraio-me. Uma das coisas que me surpreende sempre nas pessoas que tocam louvor, e se há aqui malta, tirando aqui o nosso querido, que já é suspeito, não é? O único que estava ali a tocar, não é? Se vocês tiverem malta no louvor, que a louvar, podem estar a louvar 3, 4 horas, tranquilo, concentrada, dá tudo, mas depois na pregação adormece, vocês façam um favor, encostem essa pessoa, conversem com você e dizem assim, mano, como é que eu te posso ajudar? Porque a pregação é importante. Não é só o louvor, a pregação é boa. É alguém que está a pegar na palavra, está a cozinhar uma refeição gourmet. E sabem o que é que eu vejo? É que as pessoas não aguentam pregação. As pessoas não aguentam nada do que é dito. E não é por mim. Eu vejo montes de pregadores a dizerem coisas que às vezes apetece-me saltar e dizer, pô, cara, fala mais disso. Isso está fantástico. Nós não fazemos na nossa igreja porque culturalmente era esquisito. Eu era internado ou qualquer coisa. Lá eu levantar-me do lugar, está processo. O homem, o pastor está processo, essa igreja, pronto. Mas não estão a gravar. Estás a gravar isso. Mas não ponhas isso na online. Tá? Desse aí. Agora eu queria terminar só com um outro vídeo. Podes pôr lá o vídeo e eu vou terminar. Não ponhas ainda no play. Então, quando nós aprendemos a escutar Deus,
nós começamos a falar o que Deus quer. Nós começamos a falar o que Deus diz. Vocês já viram um surdo a falar? Vocês já viram algum surdo a falar? Quem já viu? Faça lá assim, ok? Como é que eles falam? Eles falam assim... Não brinquem, tá bem? Não é para rir. Quem rir já sabe. Pô, estás condenado já, se rir. Pô, alguns de vocês estão a rir. Ok, então o surdo, quando está a falar, ele fala... Sabem porquê? Porque ele não ouve. Se tu não ouvires, se tu não aprendes a escutar Deus, a tua linguagem espiritual, o que soa no mundo espiritual é igual. É isso. No nome de Jesus. Podes dizer no nome de Jesus, usar tipo fórmula, tipo checkmate em tudo, não vai resultar, amigo. Porque a maneira como tu escutas Deus determina a maneira como tu falas. E há pessoas que têm muita autoridade porque as pessoas escutam. Há pessoas que a maneira como as pessoas se dirigem ao mundo espiritual é de tal autoridade que as pessoas escutam Deus. E eles não estão nem aí se... vão achar mal. Não, o que eu escutei de Deus é aquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu escutei de Deus é aquilo que eu vou proclamar. Aquilo que eu escutei de Deus é aquilo que eu vou declarar nesta noite. Independentemente se gostam ou não gostam. Independentemente de seja o que for. Agora imaginem o nível de pobreza espiritual, é nós fazermos o que alguns chamam isto de guerra espiritual, mas a nossa linguagem é só... Porque nós não escutamos Deus. Nós não escutamos durante a semana Deus. Então o nosso falar não corresponde ao que Deus está a falar. Nós vamos descobrir o que se chama a frequência de Deus. O que é que Deus está a falar? O que é que Deus diz sobre mim? A Bíblia diz que todos os homens sejam mentirosos e Deus seja verdadeiro. Aquilo que tu mesmo às vezes dizes sobre ti próprio não é verdade. Tu estás noutra frequência, amigo. E a frequência é isto. Por exemplo, a frequência desta mesa é isto. Ó. É a maneira como ela vibra. A velocidade que ela vibra. Essa é a frequência. Por isso, não sei se vocês já viram alguém fazer essa brincadeira com copos. Se a gente tiver o dedo molhado e a gente puser em copos de vidro ou de cristal, e aquilo faz uma frequência e o copo parte. Se tu emitires aquela frequência, você, pô, isto é interessante. Se tu emitires constantemente a mesma frequência, o objeto tem tendência a moldar-se a essa frequência. E o copo, como não aguenta moldar-se a essa frequência, ele quebra, ele parte. Agora imaginem o que é nós descobrirmos o que Deus fala e nós começarmos a falar na frequência de Deus, em que as circunstâncias começam-se a moldar à frequência de Deus. E o que não era passa a ser. Vocês estão a imaginar o que é nós sermos usados nas circunstâncias e nós entendemos qual é a frequência de Deus para o nosso grupo de jovens? Qual é a frequência de Deus para o meu ministério? Eu vou falar isso. Eu vou falar, ainda que não esteja a ver nada, ainda que nada esteja a ser construído, mas eu vou falar, isso chama-se fé. Veja o que é que aconteceu com... E isto em termos práticos, na biologia, em termos físicos, isso acontece. Antes de existir a arquitetura, a engenharia acústica, o que estava a acontecer em muitos sítios era, eles construíam pontes suspensas, e o som que o vento fazia era idêntico à frequência da ponte. Então o que acontecia era que a ponte começava-se a moldar àquela frequência. E vocês vão ver, é assim muito estranho, mas isto aconteceu. E deixem-me só fazer a experiência, eu não me lembro, mas os soldados, se vocês algum dia virem isto, os soldados quando estão em formação e estão a caminhar, eles fazem o passo sempre ao mesmo ritmo e emitem o som também. E os soldados, quando estão a atravessar uma ponte, eles são obrigados a uma coisa que se chama, eu estive no serviço militar, que se chama quebrar a cadência, quebrar o ritmo. Ou seja, quando os soldados, que são muitos, estão a passar por uma ponte, eles são obrigados a não estarem em uníssono. Eles têm que quebrar. Porquê? Porque o som constante dos pés a bater pode ser a mesma frequência que a ponte e a ponte pode vir abaixo. E há cerca de, 90 anos atrás, houve uma ponte que caiu no Reino Unido por causa disso. Então eles têm uma coisa que é a break de qualquer coisa. É um termo mesmo militar. Mas, chuta lá aí o vídeo, por favor. Então eles fizeram a inauguração, tudo muito giro. Só que eles não faziam ainda a engenharia acústica para perceber isso. Olha, vejam só o que é que está a acontecer com a ponte.
e eventualmente a ponte quebra. Okay? Podes parar, por favor. Então imaginem o que é o mundo físico, ele dá-nos muitas mensagens da maneira como o mundo espiritual funciona. Se nós estivermos com atenção, há muitas coisas no mundo físico que nós devemos aprender. E a minha pergunta para vós é, como é que está a ser a tua comunicação? Como é que no teu ministério tu comunicas vida? Como é que tu comunicas no teu ministério? Será que tu consegues escutar Deus e realmente moldar as circunstâncias segundo o que Deus quer? E quem sabe, se tu descobrires o que Deus está a falar sobre o Brasil, ou a vossa terra amada, se tu começares a descobrir bem, Deus, como é que nós podemos fazer algo diferente aqui, e tu começares a declarar isso e a falar isso, quem sabe, o próprio Brasil, o sistema político, a polícia, a corrupção, seja, tudo se começa a moldar, porque tu descobres, ok, Deus está a falar isto, é isto que nós temos que dizer. E basta nós lermos a Bíblia, há promessas e promessas sobre o vosso país, que é a vossa nação. Gostava de vos convidar só a ficarem de pé, eu gostava de orar por vós e terminar também.